O Automóvel Clube de Milão resolve então organizar uma prova de 500 milhas num oval, colocando frente a frente o pessoal dos Estados Unidos, a Indy e o pessoal da Fórmula 1. E o oval para essa corrida de 500 milhas não seria aquele que você está pensando, em Indianápolis. E você está em Pequenas Grandes Histórias. Toda semana aqui no Splash and Go você já sabe uma pequena história da Fórmula 1, ou não, desde que seja rapidinha, legal de contar e bacana de saber. Vamos lá! Lembra que outro dia eu contei para vocês uma história de quando o Bernie Ecclestone desafiou a Indy a uma corrida e ofereceu até um prêmio de 10 milhões de dólares, que ele disse, eu banco metade? Pois é, o editor vai mostrar para vocês a thumbnail. Vale assistir. Mas essa não foi a primeira vez que um lado desafiou o outro. E nesta ocasião, em 1957 e 58, eles foram para a pista. Alguém teve a ideia de colocar os dois lados, as duas metades da laranja do automobilismo, Estados Unidos e o mundo da Europa, para um embate definitivo. A prova ganhou o nome de Corrida dos Dois Mundos e seria disputada no que foi apelidado então de Monzanápolis. Um oval em Monza. Hã? Isso mesmo. Para explicar essa história, um passo atrás. O Autódromo Nacional de Monza, no Parco de Monza, nos arredores de Milão, foi criado em 1922 e é chamado por muitos de o Templo da Velocidade, se bem que vários lugares no mundo têm esse nome. Indianápolis é um, quando eu fui a Daytona estava escrito lá também. Capital mundial do esporte a motor. Monza foi concebida como um traçado que unia um oval e um misto. Uma parte, o chamado road course, o misto com 5,5 km que se uniam a um oval de 4,5 km, no total 10 km na volta. Esse anel tinha duas curvas inclinadas. Tinha não, tem, tá lá até hoje. Com a do norte, curva de alta velocidade, Nord, e a do sul, curva de alta velocidade, Sud, de sul. E era no traçado oval, deixando de lado o misto, que seria disputada uma corrida com uma proposição, vamos combinar, ousada. Chamaram os monopostos do que então era chamado de USAC, não havia a Indy com o nome que a gente conhece, mas eles eram os Indy Spec, essa a origem do nome Fórmula Indy, que eram os IndyCar. Já contei a história da Indy neste vídeo aqui, para enfrentar com sua força bruta e resistência as refinadas máquinas europeias, como por exemplo as da Fórmula 1, e também pensaram nas de Le Mans, que estavam acostumadas com corridas de resistência. O ano era 1957, o calor era de rachar e a corrida teria 500 milhas. Para você ter uma ideia, uma corrida de Fórmula 1 costuma ter 200, que convertendo dali mais ou menos 320 km. Já naquela época, preocupações com segurança tomavam conta de todos, e para suavizar as coisas, a corrida foi dividida em 3 baterias de 1 hora cada. E nos intervalos, tempo suficiente para que os carros fossem inspecionados e passassem por manutenção preventiva, tentando evitar a carnificina que a gente sabe que acontecia nas pistas naquela época. Os americanos chegaram preparados, muito bem preparados, com pilotos calejados de correr nos ovais. E Jimmy Bryan não apenas venceu, como estabeleceu um recorde de velocidade para o Super Oval de Monza, uma média de 257 km por hora em 189 voltas. Em segundo, Troy Ruttman, em terceiro, Johnny Parsons, os 3 a bordo de carros americanos. A Indy, então, ou o que viria a ser a Indy, fechando o pódio. E os europeus? Bom, os melhores classificados foram os Jaguar, que na época dominavam em Le Mans, mas terminaram várias voltas atrás. Aquela seria até então a corrida mais rápida, no caso de média horária, já realizada, com Tony Bettenhausen cravando a melhor volta com uma média horária, veja bem, de 284,6 km por hora. Eu sei, isso hoje é pouca coisa para as médias de Indianápolis, mas você tem que lembrar, estamos falando de 1958. No ano seguinte a coisa ficou séria. Ferrari mais Maserati pensaram, na nossa casa, na nossa Monza, a gente não vai vir aqui para tomar um vareio. Só que, novamente, deu os Estados Unidos. Tá certo que dessa vez eles tiveram que suar a camisa, mas ainda assim
ganharam. Infelizmente, Monza-Nápoles não passou de 2 edições por falta de patrocínio. Já pensou se tivéssemos uma corrida All-Star com os carros da Indy setados para o oval como já são, deixando com que os da Fórmula 1 fossem também configurados para isso? Quem seria o mais rápido? Ou, e se a ideia de Eccleston em 1993 fosse colocada em prática? 2 corridas, 2 chances de saber quem é o mais rápido. Uma no misto, uma no oval. Algumas curiosidades sobre Monza-Nápoles. Em 1958, a Maserati desenvolveu o modelo 420M/58, patrocinado por uma empresa de gelato, sorvete, chamada Eldorado. Foi inclusive uma das primeiras incursões de um patrocinador, alguém pagando para colocar seu nome. E com esse carro, Stirling Moss, aquele sofreu um acidente sério a mais de 250 km por hora com aqueles charutinhos que não tinham nem cinto de segurança e saiu ileso. E temos imagens disso. Pedi para o editor colocar algumas para vocês aqui no final, também algumas ao longo do vídeo. Se não tiver, é porque o robô de direitos autorais do Google não deixou. Essa foi então mais uma pequena grande história do Splash and Go. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais esse canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós e não se esqueça de deixar também com a gente a sua hypada. Likes, hypadas, compartilhamentos e, especialmente, comentários ajudam o algoritmo a entender que você gostou do trabalho e aí ele entrega para mais pessoas. Se você já passou por lá, comente aqui. Se você não tem nada para comentar, diga a cidade de onde nos assiste. Eu sempre mostro isso para os nossos futuros e presentes patrocinadores para mostrar que a gente está no Brasil inteiro e às vezes também fora dele. Para receber notificação de tudo que a gente faz por aqui, temos canais de notificação de Telegram, Instagram e WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho automático assim que eu publico alguma coisa. E também temos aqui nossas redes sociais, estão passando aqui os arrobas, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Valeu e aquele abraço!